Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aula de hoje de física, nós vamos falar um pouco sobre a experiência de Ørsted. Além disso, vamos aprender a calcular o campo magnético que nós estudamos na última aula, falando sobre ímãs e a atração entre os polos magnéticos desse ímã, tá? O que foi a experiência de Ørsted? A experiência de Ørsted, ela foi um fenômeno muito intrigante e muito importante pelo seguinte fato. É, esse físico ele verificou experimentalmente. Aqui, ó. Ele verificou experimentalmente que os fios percorridos por corrente elétrica criam campos magnéticos ao seu redor. Então, o que ele fez? Né? Ele pegou, ah, ele verificou o seguinte, que quando uma agulha está imantada próximo de uma bússola, né? A bússola, e aí você colocava uma corrente elétrica passando próximo a ele. Então essa bússola, essa agulha, ela sofria modificações por conta da, da interação entre as cargas elétricas e a bússola, tá? Então, por exemplo, nesse esquema aqui, de forma simplificada, ó, inicialmente a bússola indicava o eixo norte geográfico normal. E quando se estabelece uma corrente elétrica, tá, no fio, a posição da bússola altera-se passando para uma posição ortogonal ao fio. Nesse caso, a corrente elétrica do fio faz com que o campo elétrico gerado por essa corrente, tá, se associe com o campo magnético gerado pelo ímã, e eles vão entrar em confronto, e aí a gente vai estudar depois, a gente vai aprender como que isso ocorre, tá? Qual que é essa relação entre campo magnético e campo elétrico, tá? Mas o mais importante aqui nós entendemos o seguinte, que Ørsted, ele conseguiu verificar uma coisa que muitas pessoas, muitos físicos tinham, digamos assim, eles tinham um pensamento disso, de que existia alguma relação entre os efeitos magnéticos e elétricos, que até então eram estudados de maneiras separadas, tá? A gente já estudou a parte elétrica, agora a gente vai estudar a parte magnética. E o Ørsted conseguiu verificar que existia uma relação entre eles, que aí dá uma premissa para todo o estudo que envolve o eletromagnetismo e a, a física elétrica como um todo, tá? Vamos continuar aqui e vejam o seguinte, ó. Nesse exemplo que eu estou passando para vocês, já que existe uma relação entre a corrente elétrica e o campo elétrico, o campo magnético, como que nós podemos fazer essa relação, tá? Então, depois que Ørsted fez o experimento, depois que ele conseguiu verificar que isso era verdade, então passamos então aqui, pessoal, para o campo magnético que vai ser criado por um fio e em seguida a gente vai ver por um círculo, né, no formato de círculo. Deixa eu melhorar esse pincel aqui. Acho que esse aqui está mais legal, que está maior. Então veja o seguinte, ó. Como que eu calculo o campo vetor magnético? Bom, do fio. A primeira coisa que a gente precisa relacionar é que se é campo magnético, né, se é um vetor, ele vai possuir essas três características que nós bem conhecemos aqui, ó. A intensidade, a direção e o sentido, tá? Vamos começar pela intensidade. A intensidade do campo magnético, na verdade, é uma fórmula que nós vamos fazer calcular para determinar. Aqui a gente tem que deixar indicado que nós vamos estar analisando isso em relação a um fio. E a fórmula que nós precisamos estar dando ênfase aqui é essa, ó. O campo no fio ele vai ser μ0, que é uma constante, tá? Vezes I, dividido por 2 vezes π vezes r, que é o raio, né? Que é a distância aqui entre o campo do ponto P e aqui o fio, tá bom? Vale ressaltar isso aqui. Uma coisa que eu vou colocar aqui, que não está aparecendo aí para vocês, tá? É que o μ0, essa constante, ela equivale a 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7, tá? Unidade do sistema internacional, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. As unidades do sistema internacional para esse valor é de, deixa eu pegar aqui que eu não tenho, Tesla, metros e ampere, tá? Então vai ser T de Tesla, que vai ser, daqui a pouco eu vou falar sobre a unidade desse carinha aqui, vezes metro,
dividido por A, que é ampere, tá bom? Que são as unidades que aparecem aqui no nosso experimento, na fórmula do campo, tá? Dentro do sistema internacional, o campo ele vai ser medido em Tesla. Letra T vai ser indicado por Tesla, tá? E mais ainda, a gente vai ter o seguinte, ó. A direção do campo vai ser ortogonal ao fio, isto é, o campo ele vai formar um ângulo de 90 graus com o fio, como vocês podem ver aqui, ó. Só que eles não vão se tocar, tá? O vetor campo magnético não vai estar tocando no fio. O sentido é de acordo com o que nós chamamos de regra da mão direita. O que é a regra da mão direita, tá? A regra da mão direita ela vai indicar para a gente uma coisa muito importante, ó. O polegar vai indicar o fio e esses dedos aqui vai indicar para a gente o campo. Então, por exemplo, se a corrente está para cima, então o campo vai ter o sentido, ó, vai ter o sentido, você vai fechar sua mão, se o campo está para cima, então ele vai ter o sentido, nesse caso, de anti-horário. Então, anti-horário positivo, tá? Se a corrente está apontando para baixo, você fechando sua mão, ó, ele vai apontar no sentido horário. Claro que na câmera isso vai estar um pouco invertido, mas você pode testar com a sua mão direita. Ó, polegar para cima, né, corrente para cima, então sentido anti-horário. Polegar para baixo, sentido horário, tá? É só você fechar sua mão e comparar com a volta que o relógio dá. Sentido dos ponteiros do relógio, sentido horário. Caso contrário, sentido anti-horário, tá? E essa regrinha que eu estou passando aqui para vocês é como nós calculamos o campo magnético através de um fio. Vamos ver um exemplo aqui para a gente entender, ou melhor, para a gente ver se entendemos de fato como que nós fazemos isso, tá? Então vamos pegar esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele diz o seguinte, ó, olha só. Vamos supor que uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes, tá? Esteja percorrendo o fio condutor retilíneo. Calcule a intensidade do vetor indução magnética em um ponto localizado a 2 centímetros do fio. Adote a constante aqui, igual eu tinha colocado para vocês. Então vamos lá, quer calcular o campo magnético. Então como que eu calculo o campo magnético? Deixando claro que isso tem que estar associado ao fio. Bom, pessoal, isso aqui é bem simples, basta usarmos a fórmula constante vezes a corrente dividido por 2 vezes π vezes o raio. Substituindo os valores, a constante é única, né? 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes a corrente elétrica, que é indicada aqui em cima para a gente como 5 amperes. Tudo isso dividido por 2 vezes π vezes o raio, que ele fala que é 2 centímetros. Lembrando que 2 centímetros, 0,02. Agora vamos multiplicar. Primeiro, posso cortar o π com o π. 4 vezes 5, 20. 20 e vou repetir a base 10. 10 elevado a menos 7. Dividido por 2 vezes 0,02 é 0,04. Bom? Transformando aqui embaixo a notação científica para facilitar na hora da resolução. Olha só, nós teremos 4 vezes 10 a menos 2, tá? 20 dividido para 4, 5. Divisão de bases iguais, conserva a base, 10. E subtrai os expoentes, menos 7, menos 2, fica menos 7 mais 2, ou seja, menos 5, unidade de campo magnético, Tesla. E aí nós temos agora, tá, pessoal, o valor aqui do campo magnético em Tesla, tá? Então a alternativa correta seria a letra D de dado, tá bom? Simples assim, tá? Bom, isso aqui é quando o fio ele é retilíneo, né? Um fio reto. Agora vamos analisar. E se o fio não for reto, né? Tiver o formato circular que nós chamamos de espira, tá? Então fios no formato circular nós chamamos de espira circular, mas pode ser que tenha outros tipos de espira, como um quadrado, um retângulo. Mas a gente vai estar analisando aqui espira circular. Então, primeiro, o vetor campo magnético, nesse caso aí, tá, com essas configurações, vai ter a seguinte fórmula para a intensidade. É a constante
é a intensidade da corrente e 2 vezes o raio, tá? Esse raio aqui não é a distância que a gente tinha visto, tá? O raio agora vai ser o raio da espira. Então, o vetor campo magnético, ele vai estar sendo indicado aqui no meio, ó, no centro da espira. E o raio vai ser o raio da espira, né? A direção vai ser uma direção perpendicular à espira, tá? Então, por exemplo, ele vai apontar ou para cima ou para baixo. Imagina que isso daqui, deixa eu trocar a cor, né? Vamos colocar o preto aqui. Imagina que isso aqui é a espira, só que ela é deitada e aqui é o centro dela. Então, o vetor campo magnético vai apontar para onde? Vai apontar para cima, tá? Ou para baixo. Depende então da regra da mão direita que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, vamos lá. A direção é perpendicular à espira, como eu mostrei para vocês, ó, 90 graus para cima ou 90 graus para baixo. E mais ainda, o sentido é de acordo com a regra da mão direita. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver. Então, a regra da mão direita, ó, se a corrente aponta para cima, sentido, ó, anti-horário. Se a corrente estiver apontando para baixo, o polegar indica ela, sentido horário, certo? Então, fica esse detalhe. Um ponto a se ressaltar aqui é, mas como que eu vou saber se a corrente está para cima ou se a corrente está para baixo? Vai ser indicada pelo seguinte detalhe, algo bem importante nesse estudo, que é o seguinte: o fio ele vai ser representado por um círculo com uma bola dentro, um pontinho dentro, ou com um X, tá? Qual que é a diferença entre os dois? Primeiro, o ponto ele vai indicar para a gente o quê? O ponto indica para cima, tá? Imagina que a tela do seu celular, a tela do seu computador é a região do campo magnético, tá? Então, o pontinho, quando está indicando um pontinho, significa que o campo magnético está saindo da tela do computador, do celular, e está vindo para os seus olhos, e o X representa que ele está furando, então ele está atravessando a tela do celular. Então, por exemplo, imaginem essa situação. Isso aqui é um plano, imagine que aqui o campo magnético está. Então, ele vai apontar para cima, certo? Ou para baixo. O pontinho significa que ele está apontando para cá, e o X para dentro, tá? Então, basicamente é isso aqui. Então, vamos voltar aqui. Então, como que eu faço, né? Como que se aplica então a fórmula? Gente, de maneira bem simples. Olha só esse exemplo que a gente vai fazer agora. Esse exemplo diz assim pra gente, ó. Na figura abaixo, temos a representação de uma espira circular de raio R e percorrido pela corrente elétrica de intensidade I. Calcule o valor do campo, então a gente quer saber o campo, supondo que o diâmetro dessa espira é 6π centímetros e a corrente elétrica seja igual a 9. Valor da constante. E aí vamos lá. Vamos fazer um pouco mais bonitinho. Vamos fazer assim, ó. Por exemplo, quais são os dados que a questão traz para a gente, tá? Os dados são o seguinte. Primeiro, o raio vale 6π centímetros, só que a gente tem que ter cuidado. Dois cuidados importantes. Não é o raio, é o diâmetro. Então é metade, não, o raio é metade. Então ficaria 3π centímetros. Só que centímetros não é uma unidade do sistema internacional. Ou seja, tem que estar em metros. Então, transformando em metros, nós vamos dividir por 100, ou seja, 0,06 π metros, tá? Esse é o raio. Segunda informação, nós temos a corrente elétrica, corrente 9 amperes. E uma informação que basicamente nós temos que saber de cabeça, a constante 4π vezes 10 elevado a menos 7, tá? Unidade do sistema internacional, Tesla, metro por ampere. Essas são as 3 informações que a gente precisa para resolver. Porque olha só a fórmula do campo agora na espira, tá? Na espira, pessoal, é só isso aqui, ó. Constante vezes a corrente dividida por 2 vezes o raio. Substituindo, nós temos constante, corrente, foi 9, e o raio aqui, 2 vezes o raio é 0,03, tá? Eu até fiz errado aqui, ó, falei para vocês que é um 3, né? Porque é metade. Pi. Bom, nesse caso aqui, vamos ver, ó. Pi corta com pi. Nós temos 4 vezes 9 dá 36.
E 2 vezes 0,3 dá 0,06. Transformando em notação científica, teremos 36 vezes 10 a menos 7. Embaixo nós temos 6 vezes 10 a menos 2. Tá? Então, dividindo aqui, 36 dividido por 6 dá 6. 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2 dá 10 elevado a menos 5 unidades de campo Tesla, tá? Aqui vale ressaltar um cuidado que vocês têm que ter, tá? Quando vocês fazem divisão de mesma base, que você vai conservar a base e subtrair os expoentes, tenha cuidado que se o sinal de baixo for negativo e em cima for negativo, você vai ter que acabar somando, tá? Porque vai fazer jogo de sinal. Eu tenho cuidado com isso aí. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Acessem a plataforma, vai ter uma atividadezinha para vocês fazerem lá. E aí, pessoal, até amanhã, viu? Se cuidem. Falou!